E aí era isso que eu queria te falar, né, Guga? Na semana passada, na sexta-feira, a gente teve o discurso do Jerome Powell animando ali os mercados, a Bolsa Brasileira fechou em alta, também em alta as bolsas asiáticas nessa manhã, porque justamente com esse ânimo aí, esse discurso, né, esse ânimo com o discurso do Jerome Powell e com as movimentações lá nos Estados Unidos, esse ânimo vai continuar essa semana? Essa questão vai continuar na pauta? Como que você está vendo essa situação assim? E os impactos também para as bolsas, para a Bolsa Brasileira nessa semana? Felipe, eu acredito que as coisas elas estão começando a ficar um pouquinho mais definidas, né? Vai passando o tempo e a gente vai conseguindo identificar mesmo quais são as intenções de cada um dos participantes do mercado. Eu tinha comentado, né, aqui na BMC no pre-market semana passada, antes da reunião do Jackson Hole, sobre a questão de que a variante Delta ia ganhar, né, o destaque sobre a questão de postergar o tema de tapering. E foi exatamente o que aconteceu. Né? A gente viu, a variante Delta não foi uma novidade da semana passada, não foi uma novidade dos últimos 15 dias, né? Acabou sendo um instrumento, vamos assim dizer, entre aspas, né, utilizado na reunião para se manter a injeção de liquidez e isso manter, né, os mercados estimulados, né, com bons ânimos, principalmente olhando lá para fora. Óbvio que aqui dentro do Brasil, né, a problemática é outra, né, a questão aqui dentro do Brasil é todo esse imbróglio político que a gente vai vivendo e se intensificando cada vez mais, mas quando a gente lê, né, primeiro, poxa, a questão mais macro, a gente tem uma visão, quando a gente olha para uma questão mais micro, a gente tem outra visão. Me chama também muita atenção, Felipe, sobre a questão do relatório Focus, mais uma vez, expectativas de inflação mais uma vez se elevando, expectativa de crescimento do PIB se reduzindo, né? Querendo ou não, isso gera mais incerteza, mais insegurança. A gente está vendo as bolsas lá fora, nesse momento, trabalhando positivo. Nossos futuros aqui dentro do Brasil, né, o índice futuro agora caindo 0,5%, refletindo, né, exatamente essa leitura, né, em relação ao relatório Focus. Nossa bolsa não conseguiu reagir até os 123 mil pontos, Felipe, que era um número que eu considerava bem importante para mudar o tom dos investidores, né, pelo menos no curto prazo. A gente não conseguiu ter essa mudança de tom ainda, né? Então, assim, eu continuo ainda aguardando os gatilhos para se tomar posição. Maravilha. Ô Guga, então você pode dar uma olhadinha aí, o que você está monitorando para a projeção de hoje? Você falou que o futuro abriu em... olhando para hoje. Vamos lá. O que eu estou olhando, tá, Felipe? Primeiro, estou acompanhando aqui essa região do Ibovespa de 116.500 pontos, mais ou menos. Tá? Ela é um pouquinho abaixo do topo. Ela é uma região onde nós temos o encerramento dessa estrutura aqui de preço, tá? Que essa estrutura que fez a gente chegar nos 130 mil pontos, e o mercado, né, ele oscilou em duas etapas. Deixa eu deixar mais forte aqui para o pessoal entender. A gente teve aqui uma oscilação em duas etapas, ok? Essa segunda etapa, ela consumiu mais tempo do que a primeira etapa, tá? E isso, de certa forma, é positivo. Tá? Então nós temos uma condição de leitura de que o mercado está em processo de correção desde o início deste ano. Olha que interessante, né? Quando eu olho para todo o comportamento do preço, nós estamos aqui em um processo de correção nessa região dos 130 mil pontos desde o início do ano, para ser mais específico, desde o dia 4 de janeiro. Tá? Terminando essa correção, a gente está assim, se a gente fosse falar assim no D0, no hoje, né? A gente fala do D0, né? No hoje, o mercado está muito interessante para ter um gatilho que dê o start, né, para toda uma movimentação nova de alta no mercado. Acho que a gente tem muita condição disso acontecer. Precisa sair alguma notícia mais positiva dentro do mercado aqui local, e a gente está na expectativa de que em algum momento possa sair, né, um avanço em reforma, enfim. A gente tem toda essa problemática que a gente né, percebe em todos os comentários que a gente vai acompanhando aqui na BMC de todos os analistas. Tá? Mas para hoje, Felipe, o que eu estou esperando é o seguinte, para o pessoal entender aqui. Tá? Meu cenário de baixa,
que não descarto, né, a possibilidade aqui de um cenário de baixa acontecer. O que eu estou esperando? Estou esperando que o mercado possa retornar aqui entre os 120.350 e 120.100. Tá? Esse é meu cenário de baixa, que eu acredito que possa vir a acontecer aqui na abertura do nosso mercado no dia de hoje. Tá? Isso seria aqui uma queda em torno de 1%, um pouquinho mais aqui na nossa bolsa. Numa segunda-feira, tá ok. Tá? Um cenário muito negativo, Felipe, seria voltar lá para a região dos 118.750 pontos, mas não seria aquelas mínimas que nós encontramos, né, lá no início, na metade do mês, né, onde a gente chegou lá com o mercado perdendo 115 mil pontos. Tá? Seria uma correção mais pontual e não tão intensa. Né? Eu acho que voltar lá para aquela região dos 115 mil pontos seria um problema mais grave. Tá? Agora, o que eu estou enxergando de positivo, tá? E de movimento positivo? E aí é legal que esse movimento de curto prazo, ele se alinha com um movimento mais macro que eu estava mostrando ali para vocês no Ibovespa. Tá? A minha expectativa de alta, tá, retorna a aparecer aquela região dos 123 mil pontos, tá? Para ser mais exato, 123.200 pontos. Tá? Então, uma expectativa de movimentação de alta é que a gente possa ir buscar caminhar para esses 123.200 pontos. Se isso acontecer, Felipe, poxa, eu fico extremamente confortável em retomar aquele cenário, né, de bolsa podendo voltar a 150, 170, 180 mil pontos. Tá? Volto a ficar confortável com esse cenário. Muitos vão pensar assim, poxa, Guga, mas, cara, tá tão confuso, né? Tá tão conturbado, tá tão estranho, mas é exatamente assim que surgem as boas oportunidades. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, se nós pensarmos, né? Eu faço muito essa reflexão, se nós voltarmos no tempo e nós olharmos, né, para o tom do mercado, em todos os momentos onde o mercado teve um start de um rally de alta, a gente vai perceber que a situação estava muito negativa. Aqui nós tínhamos aqui a segunda situação de lockdown, aqui nós estávamos, né, no olho do furacão, aqui nós estávamos ali na questão do Moro. Né? Pô, a gente olha aqui para trás, aqui a gente estava na greve dos caminhoneiros, tá? E assim por diante. Então, sempre quando a gente tem uma boa janela de oportunidade, aqui a gente teve o impeachment da Dilma, tá? Sempre que nós temos uma boa oportunidade para começar um belo de um movimento no mercado, tá? A gente não tem um cenário muito saudável, né? Só que a gente precisa enxergar o que é coisas boas começarem a acontecer.